glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje eu preparei algo bem especial para a gente. Hoje vai ter slide, vai ter tudo bem organizadinho, porque a gente vai fazer uma travessia hoje. Eu quero passar pela jornada que a gente trilhou aqui dentro, né? Cada encontro nosso trabalhou coisas diferentes, coisas específicas, e hoje a gente vai meio que juntar tudo isso, fazer uma retrospectiva, e vamos olhar também para onde que a gente vai a partir de agora. Cada pessoa vai seguir um caminho diferente, provavelmente, mas vamos observar o que que a gente trilhou e para onde que a gente vai agora, tá? Então, eu vou apresentar algumas coisas. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem que está aqui. Deixa eu só tirar aqui minha tela. Oi, Gláucia, boa noite. Pati, boa noite. Samira, Val, boa noite. Elis, Rita, Andressa, bem-vindas. Estou bem feliz que vocês conseguiram participar hoje. Eu sei que não é fácil, né? Participar sempre, mas sempre que possível é interessante estar ao vivo. Eu acho que é um pouco diferente do que ver a gravação, né? Acho que a energia é um pouquinho diferente. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma retrospectiva rápida do que a gente fez nesses. Hoje é o 8º encontro, né? Então a nossa travessia, ela começou lá pelas relações familiares. Vocês lembram daquele exercício que a gente atravessou como se fosse um rio, né? E a gente se despediu das crenças familiares, aí fomos lá e construímos uma vila. Eu falei assim, né? Agora a gente vai construir a nossa vila com as nossas casas, do jeito que a gente quer, que é a construção da nossa realidade. Não precisamos mais ficar repetindo a mesma história da nossa família. Então, desse processo todo do Relacione Ser, eu vejo que uma coisa interessante que a gente pode levar, né, a partir do processo da mentoria, é que quando a gente observa um padrão se repetindo, a gente não precisa continuar com ele. A gente pode abrir mão dele, pode soltar, entendendo que não é nosso. Só que está registrado na gente, está grudado aqui no DNA, nas nossas células, mas a gente pode mudar. A ciência já prova isso, epigenética, várias coisas provando que aquilo que a gente carrega é passível de mudança. A gente não precisa carregar eternamente características que são da nossa família. Claro que tem coisas que não dá para mudar, como, por exemplo, características físicas, né? Cor dos olhos, esse tipo de coisa a gente não vai mudar. Mas tem características emocionais, mentais, crenças, isso a gente consegue mudar, né? Depois a gente... deixa eu só passar aqui o slide. Oi, Graciana, boa noite, bem-vinda. No encontro das relações familiares, então, a gente olhou para as nossas raízes, honramos a nossa história e libertamos padrões que não nos pertencem, atravessando a ponte para a nova vila, que foi o que eu acabei de falar, né? Importantíssimo mencionar que o que a gente trabalhou na mentoria vai voltar. Então, mesmo coisas que a gente já liberou, isso vai voltar. Então, tem padrões familiares que a gente já liberou, só que naturalmente volta. Eu queria deixar isso bem claro, para lá na frente vocês não pensarem assim, mas eu já liberei, como é que eu estou sentindo isso de novo? É normal. No final aqui dessa apresentação, eu preparei uma estratégia que eu quero mostrar para vocês, para que vocês não fiquem presas ao passado ou presas a padrões familiares, enfim. Mas nesse início só vou fazer a nossa trajetória mesmo, tá? Então, quando vocês observarem que estão repetindo algum padrão familiar, só fala para você mesmo, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem, agora eu estou percebendo isso, eu estou consciente disso, e agora eu posso fazer diferente,
tá? Então não se cobre, porque eu vejo muita gente, e eu já fui também, já fui desse grupo aí de pessoas que pensa assim, nossa, eu já fiz tanta coisa e parece que não mudou, parece que a minha vida não muda. Mas assim, gente, não vai mudar mesmo desse jeito, como uma mágica do dia para a noite, né? É um processo. Então, algumas coisas voltam, outras não voltam. E quando volta, a diferença é que agora a gente tem consciência, né? Então, não vamos entrar nessa ilusão infantil de que tudo vai mudar da água para o vinho do nada. Não muda, a gente sabe, padrões de escassez levam um tempo, padrões de relacionamento amoroso levam um tempo, tudo tem um processo. Algumas coisas são mais rápidas, outras demoram mais, mas tudo faz parte, tá tudo certo. Não se arrependa do processo do autoconhecimento, tá? Porque ele é algo que você leva para a vida toda, eu diria até para outras vidas, para quem acredita, né? É um trabalho que a gente não perde, a gente só ganha. Depois a gente entrou no módulo ali no dia da autoestima, mergulhamos nas crenças e comparações que moldaram nossa autopercepção, usando a arte como canal de cura e expressão. Então foi aquele exercício que a gente fez de desenho, de escrita, vocês lembram, né? Quem estava ao vivo, a gente usou um pouco da arte terapia para trabalhar essa questão da autoestima. Isso daqui é uma prática que vocês podem levar para a vida também. Sempre que tiver com algum desafio mental, algo que não está destravando, coloca uma música, pega um papel, pega lápis de cor e vai desenhar, vai pintar, fica ouvindo a música, desenha uma mandala. Cientificamente, as mandalas, elas reduzem a nossa ansiedade. Então é muito interessante desenhar mandala, pintar mandala. Tem um estudo que eu peguei esses dias, que é de 2012, ele é um pouquinho antigo, mas ele prova que reduz a ansiedade. Eles separaram em dois grupos de pessoas. Um grupo, acho que não lembro se pintou ou desenhou as mandalas, e outro grupo não fez esse trabalho com a arte. E o grupo que trabalhou com as mandalas teve uma redução significativa da ansiedade. Isso é muito importante, porque se eu quero destravar, por exemplo, dinheiro, carreira, relacionamento, eu não posso estar com a minha ansiedade lá no topo, senão eu não vou conseguir, porque eu vou ficar muito agitado e muito confuso, né? Então, qualquer coisa que a gente queira melhorar na nossa vida, é importante trabalhar um pouquinho na redução da ansiedade. Então, nesse encontro da autoestima, que vocês têm acesso, vocês vão ter acesso para sempre, tá? A tudo que ficou gravado, aquele navegador. Depois eu vou atualizar para fazer o fechamento. E aí, sempre que sentirem necessidade, vão lá, clica lá na gravação e faz os exercícios novamente, tá? Depois a gente foi para a espiritualidade de uma forma bem universalista, então sem dogma, sem muita crença, sabe? A gente retornou para a nossa essência, confiando no invisível e recebendo amor incondicional naquele portal rosa. A espiritualidade, ela tem muitas coisas em volta, né? É um assunto assim muito abordado e com muita, talvez muita confusão, muita distorção, ou muitos pontos de vista diferentes, né? E a espiritualidade, ela é como se ela comandasse a nossa vida material. Ela é uma parte invisível da nossa vida, que muitas vezes é deixada de lado, como se a realidade fosse a matéria e a espiritualidade não fosse real. Quando, na verdade, quando a gente aprofunda em processos espirituais, processos meditativos, mas bem profundos mesmo, a gente vai entender que o que é real é a espiritualidade. E que a matéria talvez seja um pouco ou totalmente ilusória, né? Só que, claro, nessa realidade física, a gente vê a matéria como sendo a única coisa real, que seria aquela visão de mundo materialista, né? Que ignora o que é oculto. Claro que todo mundo que está aqui acredita no invisível, acredita na espiritualidade, senão não estaria aqui, não teria se conectado comigo de jeito nenhum. Então eu acabo não atraindo pessoas que são só materialistas, né? Eu já atraio pessoas que acreditam bastante no invisível e entendem esse processo, porque nós estamos todos em ressonância. Então, no dia desse terceiro encontro, a gente entrou num portal rosa,
para receber muito amor incondicional, né? Nessa realidade física, acontece com bastante frequência de a gente entrar numa ilusão e esquecer do espiritual, esquecer de fechar os olhos e entrar num portal de cura, esquecer de colocar uma frequência e se conectar. A gente deixa a nossa mente inferior, que é aquela mente ligada ao passado, a gente deixa ela comandar a nossa vida, né? Então é muito importante que, inspirados nesse terceiro encontro da espiritualidade, a gente traga como prática pro dia a dia essa conexão com o que é invisível. Eu posso imaginar um cristal, eu posso imaginar um portal que eu estou entrando. Teve um dia que a gente fez a câmara de cura, né? Vocês lembram, eu acho, desse dia. Acho que a Andressa vai lembrar bem que a gente conversou depois sobre isso, né? Da câmara de cura. Foi um processo bem bonito, a gente entrou mesmo, como se fosse um hospital que a gente entra lá para fazer ressonância, fazer aquelas coisas. No espiritual também existe, né? Então basta fechar os olhos e se imaginar nesses lugares espirituais, invisíveis aos nossos olhos, de cura. Fizemos também o divórcio energético, então a gente cortou contratos invisíveis, liberamos lealdades e reprogramamos o campo energético para prosperidade e amor. Quem está aqui é a Rita, que é especialista em divórcio energético, né, Rita? Eu adoro fazer divórcio energético porque eu acho que cabe para tudo, né? Não é só relacionamento, nós estamos sempre presos em coisas do passado, presos em trabalhos antigos, presos com chefes, presos com colegas de trabalho. A gente está sempre criando contratos, né, ao longo da vida. Então, o divórcio energético, ele nunca é demais, ele sempre vai ser bem-vindo. Aqui a gente fez uma prática de divórcio energético, então vocês têm acesso, e tem lá na Eduz. Depois, se alguém não recebeu esse acesso, me pede no privado, tá? Lá na Eduz eu tenho exercício de divórcio energético também, e vocês têm acesso vitalício. Daí é um exercício gravado, não tem nada a ver com esse ao vivo, tá? Também é bem legal, tem um módulo inteiro só de divórcio energético. Depois a gente fez um processo de cocriação do amor, então fizemos uma visualização, né, mental. Aqui a gente está trabalhando então com a lei do mentalismo, com o poder da mente. Isso aqui eu queria destacar também no nosso fechamento de hoje. A nossa mente é muito poderosa, né? Eu tenho estudado muito a filosofia hermética por conta do meu outro projeto, né, o Códigos, que a Graciana está lá comigo no Códigos, a Pati. A Samira não entrou, mas vai entrar em breve, talvez, né, Samira? E lá no Códigos a gente tem estudado bastante sobre as leis herméticas, e uma das leis é o mentalismo. A primeira lei, olha só que loucura, né? A primeira lei universal, o hermetismo, é ele que comanda muitas filosofias que a gente estuda até hoje, né? E a primeira lei hermética é o mentalismo. E o mentalismo fala que tudo é mental e que todos nós estamos dentro da mente de Deus. Tudo é mental. Então, que tudo nasce na mente, tudo nasce na nossa mente, tudo nasce no oculto, naquilo que a gente não está vendo. Então, esses processos de cocriação, de visualização, eles são muito poderosos também. A gente faz o exercício e solta. Então, não é para fazer e ficar esperando um resultado. Tanto que a gente fez lá no quinto encontro, e talvez, provavelmente, o que a gente visualizou não está acontecendo ainda no plano material, mas a gente solta, sem expectativa. Já visualizou, agora solta, tá? Então, a cocriação, ela funciona assim, através do poder da mente. Depois a gente fez um encontro com a ativação do amor, que foi um encontro da criança interior. Daí a gente foi para uma cachoeira, encontrou a nossa criança, tá lá gravado também, vou aprofundar tanto que eu nem lembro os detalhes de cada exercício, né? Mas eu lembro que foi um encontro que eu fiquei bem emocionado no final e mandei um videozinho de uma pessoa brincando com a sua criança na cachoeira e trazendo a sensação de segurança. Eu queria registrar esse termo aqui, segurança emocional, porque logo em seguida eu vou falar mais sobre isso, que o grande bloqueio dos relacionamentos e também
da prosperidade é a falta de segurança emocional que a gente viveu na infância. Então, vamos lá. Eu fui uma criança que, pelo contexto da minha criação, eu não tive muita segurança emocional. Então, né, eu vivi muita insegurança, talvez um pai ausente, talvez uma mãe que tinha que trabalhar, talvez eu tinha que ficar com alguém, não sei, cada pessoa tem a sua história da infância, né? E essa falta de segurança emocional, ela vai se refletir nas nossas relações, na fase adulta, até mesmo na nossa relação com o dinheiro. Então, é muito importante que a gente volte nesse exercício da criança lá na cachoeira, para que a gente visualize a nossa criança feliz. Mas não só feliz por feliz, para que a gente visualize a criança segura, ela se sentindo segura. Porque, veja, a gente não pode mudar o passado. Então, se eu tive uma infância de insegurança emocional, eu não posso mudar. Eu não vou voltar lá e mudar. Mas eu posso pegar a minha criança interna, que é o meu inconsciente, e trazer segurança hoje para a criança que está aqui comigo, que não é uma criança, é o inconsciente. Sempre que eu falo a palavra, o termo, né, criança interior, eu estou me referindo ao inconsciente. Então, a criança interior, ela é um arquétipo, ela é uma representação do nosso inconsciente, tá? Porque não existe mais criança dentro da gente, nós já somos adultos, a gente já cresceu. Os órgãos, as células, a mente, tudo já se desenvolveu. Mas o inconsciente, ele ainda tem um aspecto infantil. E aí a gente chama isso de criança interior. Então, enquanto o nosso inconsciente, criança interior, se sente inseguro, bloqueia a prosperidade e bloqueia os relacionamentos também. Vamos pensar, por exemplo, numa mulher que teve um pai ausente. Essa ausência do pai gerou uma insegurança emocional nessa menina. Quando ela cresce, para se relacionar, ela continua com a insegurança emocional dentro dela. Então, ela vai se sabotar, ela vai procrastinar, ela vai abandonar, ou ela vai ser abandonada. Ela vai, inconscientemente, ela vai criar uma situação para não poder realizar aquele amor. Porque para ela, relacionamento é uma coisa insegura e não uma coisa segura. Ah, ativou um alarme agora bem aqui. Ô, Paty, manda desligar. Paty, que é a síndica do nosso condomínio. O alarme já me desconcentra. E a mesma coisa, eu estou falando bastante de amor e prosperidade, porque no novo ciclo da mentoria, para quem for continuar, a gente vai trabalhar relacionamento amoroso e com dinheiro, vão ser os dois aspectos juntos dessa vez. E a insegurança emocional influencia totalmente no financeiro também. Já vou explicar mais isso aqui para frente, tá? Depois nós fomos para o nosso último encontro, né, de exercícios, que foi o soltar e o desapegar. Nós mergulhamos no vazio que cura, soltando pesos, expectativas e vínculos antigos, abrindo espaço para o novo. Nesse sétimo encontro, foi aquele encontro que eu falei que eu estava meio estranho, eu não estava me sentindo assim tão... Não estava me sentindo pleno, eu estava meio estranho, não sei nem dizer a palavra. E aí eu tirei uma cartinha, né, Samira, no começo estava só eu e a Samira, aí saiu uma cartinha sobre soltar, daí eu vi um post do Hélio Couto no meu Instagram, onde ele falava sobre soltar, sobre o desapegar, daí a gente entendeu que o tema do nosso penúltimo encontro tinha que ser o soltar e o desapegar. A gente precisava mergulhar nesse vazio interno, né, soltando essas expectativas e abrindo espaço para algo novo. Então, na noite de hoje, a gente vai integrar todo esse conhecimento, tudo isso que a gente vivenciou. Essa vivência da mentoria relacionista, ela é prática. Cada uma de vocês viveu uma experiência diferente.
Cada experiência foi diferente, não tem nem como comparar muito a vivência de cada pessoa, né? Cada exercício, ele vai tocar diferente em cada pessoa. Então, cada pessoa também vai ter um resultado diferente. O que eu gosto aqui da mentoria, que eu vejo que é um diferencial, é que nós não ficamos presos em teorias. A gente vai vivenciando e vai sentindo o que é de fato o processo de autoconhecimento. E, paralelamente, a gente pode estudar. Tanto que eu gosto de fazer o e-book, né, depois do encontro, para a gente parar, para poder ler o e-book, como uma forma de estudo, né, como uma forma de reflexão. Mas o mais importante, além dessa reflexão, é fazer as vivências mesmo, são os exercícios. E cada vez que a gente faz, mesmo que seja o mesmo exercício, a gente vai ter uma experiência diferente, tá? E cada exercício, ele mostra uma parte nossa, talvez ainda desconhecida, porque o nosso inconsciente, ele é muito desconhecido, né? E por isso que o nome dele é inconsciente, ele não é consciente. Então, cada exercício vai mostrar uma parte diferente nossa. Agora, eu preparei essa imagem aqui, pedi para a inteligência artificial criar esse desenho aqui para mim, porque eu acho que depois de toda essa jornada, a gente precisa ter algo concreto para o dia a dia. Eu acredito num autoconhecimento que seja aplicável no dia a dia, uma filosofia aplicada para o dia a dia, porque todo mundo tem o seu trabalho, tem suas relações, tem sua vida financeira, e como a gente faz para, de fato, ter um resultado positivo, né? Então, aqui, eu estou trazendo uma escala, né? Isso aqui é como se fosse uma régua, e a gente está olhando para a lei hermética das polaridades. Então, aqui eu tenho uma polaridade, que é a carência afetiva, ou a escassez afetiva, e aqui eu tenho a outra polaridade, que é o oposto, é a segurança afetiva. A lei hermética fala, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Quando você se percebe vibrando na carência, você não pode ficar presa aqui. Isso aqui é para o dia a dia, tá? Eu me vejo, por exemplo, em algum momento vibrando na carência, na escassez afetiva, me humilhando, mendigando atenção, insegura e etc. Eu já sei, ó, a partir dessa imagem, eu já sei que eu estou nessa polaridade aqui da escala. Só que a escala não é só isso. A gente vai transitar por vários pontos da escala, né? Então, o que eu preciso fazer é, quando eu me vejo nessa carência afetiva, eu tenho que transitar para a segurança afetiva. Eu tenho que me jogar nesse lugar aqui. E como que a gente se joga na segurança afetiva? Ou seja, eu saio de uma polaridade mais negativa e entro na polaridade mais positiva. Eu utilizo o poder da minha mente. Então, ainda que eu não esteja me sentindo bem, eu preciso pensar assim, tá bom, eu não estou bem, eu estou insegura, eu estou mendigando atenção, eu estou me humilhando, eu estou toda encalacrada, tá? Eu já sei que eu estou na polaridade da carência, da escassez. Mas como agora eu sei que existe a lei das polaridades, eu sei que eu só vou me sentir bem e a minha vida vai andar quando eu estiver na outra polaridade. O que que eu faço aqui para ir da carência para a segurança afetiva? Eu posso fechar meus olhos por um minuto e imaginar, e visualizar, e mentalizar que eu estou me sentindo segura. Eu posso repetir simplesmente um mantra. Eu estou me sentindo segura, eu sou segura, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo segura, eu estou me sentindo confiante, eu estou na polaridade da segurança. Então você vai repetindo, você vai sentindo. Quando você menos esperar, você vai estar nessa polaridade aqui. Por que que a nossa vida demora tanto tempo para destravar? Porque a gente fica aqui e a gente não faz nada para sair daqui. A gente não está utilizando o poder mental para pular para essa polaridade aqui. E claro, eu não preciso sair da escassez total para a segurança total. Eu vou transitando aos poucos.
eu vou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Quando eu vejo, eu estou bem. E quando eu estiver aqui, aqui tem um relacionamento saudável, um relacionamento seguro. Aqui eu tenho relações que me trazem segurança, que sustentam a minha segurança. Aqui eu trouxe uma outra imagem também, já começando a trabalhar escassez e prosperidade financeiras também. E, gente, por que eu resolvi juntar relacionamento com prosperidade no novo ciclo da mentoria? Porque eu fiquei cansado de analisar, fazer diagnósticos, mapa do amor e tudo mais, de pessoas que têm a mesma dor no amor e nas finanças. Do tipo assim, a pessoa fala, nossa, faz tanto sentido a tua análise, quero fazer terapia contigo, mas eu não tenho dinheiro. Ou seja, ela não tem um relacionamento e ela também não tem o dinheiro, ela não consegue investir nela, ela não consegue fazer curso, ela não consegue fazer nada, ela fica paralisada. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas que trouxeram essa questão para mim. É a grande maioria. Então, a exceção são as mulheres que têm prosperidade financeira e não têm um relacionamento, ou têm um relacionamento, mas não têm a prosperidade. Aqui, as pessoas que eu atraio, pelo menos, eu sei que não é a maioria da população, mas dentro dessa minha amostra, né, que chega até mim, a grande maioria tem o bloqueio no relacionamento amoroso e no financeiro. É uma dor dupla que pega essas pessoas, né? Então, eu pensei, por que não já aproveitar e trabalhar as duas coisas? Porque tem relação. Tudo isso vai bater na insegurança emocional da infância. Por isso que eu estou frisando esse termo, né? Segurança emocional. A pessoa que se sente segura emocionalmente, ela vai prosperar. Ela vai conseguir se relacionar. Enquanto ela estiver na insegurança, ela não consegue. Então, vamos lá. Vamos olhar, por exemplo, da escassez e da abundância. Se a gente fica nessa vibração da escassez, a gente não está na abundância. Porque ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente vibra na escassez, a gente precisa fazer um trabalho mental para transitar para a abundância. Então, eu vou usar o poder da mente para fazer repetições, fazer perguntas, fazer mantras, fazer meditações. Por exemplo, eu estou trabalhando muito a minha mentalidade agora para prosperidade mesmo, assim, muito prosperidade total. É o meu foco. Todas as noites eu faço meditação para prosperidade, para dizer para minha mente que é para eu ficar aqui, que não é para eu voltar para a escassez, é para eu ficar nessa polaridade aqui. É para eu acostumar a minha mente com essa polaridade aqui. Eu não posso ficar preso na polaridade da escassez. Porque a nossa origem infantil emocional, tendenciosamente, ela vai nos segurar aqui na escassez. Porque poucos de nós vivemos muita abundância na infância. Então, para nós, o natural, o que temos permissão é a escassez. Veja se faz sentido o que eu estou falando. O que já é óbvio, o que já é comum, o que já é familiar, é ficar na escassez. Não é? Então, a gente está quebrando um padrão. E aí, a gente precisa usar o mentalismo para forçar um pouco essa mente a ficar na abundância e dizer para o nosso inconsciente, olha, eu estou na polaridade da abundância, eu sou próspero. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Não importa, não é sobre o dinheiro, é sobre a mente. Lembra que a primeira lei hermética é a lei do mentalismo? Tudo começa na mente. Então, quem está definindo se me falta ou se me sobra dinheiro, por exemplo, é a minha mente. Então, eu preciso ensiná-la que eu estou nessa polaridade aqui, certo? Então, pensa quanto tempo a gente demora olhando para a nossa infância e trabalhando a nossa infância, e a gente não está utilizando também nosso tempo para nos estruturarmos numa polaridade que a gente deseja. Às vezes a gente passa uma vida inteira, por exemplo, fazendo terapia, só olhando para a infância. Infância, infância, infância. Só que a infância não vai mudar.
A gente precisa fazer os exercícios para nos colocar aqui, independente se eu passei fome, se a minha mãe não tinha, se faltou tudo, não importa. O que importa é que agora eu estou ensinando para a minha mente que é nesse lugar que eu quero estar, que é isso aqui que eu mereço, por natureza. Então, isso vale para prosperidade financeira, carreira, etc., e vale também para relacionamento. Vou voltar aqui do relacionamento só para a gente ver de novo a escala, ó, da carência afetiva, eu vou transitar para segurança afetiva, através dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Eu adoro, estou apaixonado pelas leis herméticas, porque eu acho que, nossa, elas trazem tanta clareza e até trazem, assim, de uma forma bem estruturada, sabe, o que fazer, a gente não fica demorando ou enrolando muito. Essa lei das polaridades, ela é muito clara. Quem está em sofrimento está na polaridade densa. Precisa se jogar na outra polaridade. A gente precisa fazer esse mergulho para outra polaridade, tá? Bom, agora eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu preparei hoje também, que na verdade, tem dois pontos, os dois pontos mais importantes que eu separei para hoje, tá? O primeiro, claro, foi fazer relembrar, né, o que a gente fez na mentoria, mas trazer esses desenhozinhos aqui, só para você lembrar, eu estou sofrendo, porque tenho uma régua, eu estou no lado denso. Eu vou me jogar para o outro lado. Como? Utilizando a minha mente. Não tem como destravar a vida se não usar o poder da mente. Não vai acontecer um milagre do nada e tudo vai mudar, você vai ganhar R$ 1 milhão, vai ganhar na loteria e tudo. Até porque se ganhar, os problemas continuam, que a gente não mudou internamente, né? Então, a gente tem que utilizar o poder da mente. Por isso que esse desenho ele é bem significativo. Você vai se jogar para a polaridade que você deseja. Vamos supor que o seu problema não seja escassez financeira, nem seja carência afetiva. Seja outra coisa. Por exemplo, eu sempre tenho uma sensação muito grande de vergonha, de medo do julgamento. E eu sinto que isso me trava. Então, o medo do julgamento, ele está na polaridade mais densa. Eu estou aqui, no medo do julgamento. Eu vou ter que me jogar para o oposto. Qual é o oposto do medo, por exemplo? É a coragem. Então, se eu estou me sentindo julgado, humilhado, nananã, eu vou mergulhar na coragem. Então, eu vou ter que repetir. Eu sou corajoso e eu vou conseguir, eu já consegui, já teve momentos antes que eu consegui, eu sei que vai dar certo, eu vou ter que forçar a minha mente a me sustentar aqui na coragem, tá? Não vai adiantar ficar trabalhando infância e 1000 vidas passadas e nananã, aqui no medo do julgamento, se você não forçar a sua mente um pouco a te segurar no lugar que você deseja, tá? Então, é bem simples essa ferramenta. Onde eu estou hoje, onde eu quero estar. E eu tenho que dizer para a minha mente, porque a mente, ela não sabe. Olha que louco, né? A nossa mente, ela não sabe o que a gente quer. Ela acha, ela entende o que a gente quer pela repetição, pelo que é mais forte. Então, se a escassez financeira é muito forte na minha vida, a minha mente acha que eu quero ficar na escassez. Ela não entende que eu quero ir para a abundância. Por isso eu preciso meditar, eu preciso fazer as perguntas, eu preciso usar as ferramentas para ensinar a minha mente que aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou estar, tá bom? Bom, aqui, gente, agora, então, 2 pontos altos que eu queria deixar registrados. Esse desenhozinho da escala, para você ver, não estou bem, para onde eu quero ir? Então, joga a sua mente para lá. Vai repetindo. Gente, eu garanto para vocês, em poucos minutos vocês estarão no lugar que vocês querem, internamente.
E aí, com o tempo, vai vindo para a matéria e você vai materializando essa nova realidade, tá? Só isso daqui já é uma baita ferramenta para o nosso dia a dia. Agora eu vou entrar num ponto que ele é um ponto sensível. Eu estou falando rápido, porque essa parte aqui eu vou tentar falar mais devagar, porque é a parte mais importante. Eu vou entrar num ponto sensível agora, que é um conteúdo novo, então agora não tem mais nada a ver assim muito com o que a gente trabalhou. Claro que tem a ver, porque está tudo conectado, mas não tanto, tá? Que é um luto, então é um processo de morte que a gente precisa vivenciar e que eu ouso dizer que muitos e a maioria de nós aqui não vivenciamos esse luto. E o nosso encalacramento no amor e na vida financeira, para quem se aplica, tá? Quem não se aplica os dois, pega só o que faz sentido para você, tá? Nosso encalacramento no amor e na vida financeira, ele vem de um luto que não foi vivido. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, e por isso que é um ponto sensível, porque é uma parte nossa que precisa morrer. E a gente pode ter um pouco de receio de deixar ir essa parte nossa, de fazer esse divórcio energético com uma parte nossa que ela é muito importante e ela sofre muito. E recentemente, assim, eu comecei, porque tudo que eu falo aqui para vocês eu faço, né? Eu gosto de experienciar tudo. Eu não consigo falar, ensinar ou tal, alguma coisa que eu não tenha minimamente vivido aquilo. Eu acho estranho, sabe, falar só teoricamente sobre algo do autoconhecimento. E aí eu comecei a mergulhar nesse luto. Então, nesses últimos dias, eu vivi profundamente um luto e eu senti que algo muito poderoso mudou dentro de mim. Então, isso que eu vou falar agora já é uma teoria, já é algo que já vinha sido falado, estudado por outros autores e tal, mas eu ainda não tinha vivido. E agora que eu vivi, eu me sinto pronto para falar para vocês e para convidá-las para viver o mesmo luto. Olha que estranho, estou chamando vocês para uma morte, mas é uma morte que vale a pena, porque é uma morte que faz com que algo novo nasça dentro de nós, com que o Jung chamaria de self, que é o nosso eu verdadeiro. Para o nosso eu verdadeiro aparecer, florescer, surgir, a gente precisa atravessar o luto. E quando eu vivi esse processo, eu ficava assim, eu estava meio que sofrendo, sofri um dia, mas tudo bem, mas foi um dia inteiro assim, em posição fetal. E aí, no meu processo de sofrimento ali, do meu luto, eu ficava pensando assim, quase todas as minhas clientes precisam viver esse luto, porque tudo que elas me falam está ligado ao luto que elas não viveram. Quase todas as minhas mentoradas precisam viver esse mesmo luto, nem que seja de um dia ou de uma hora, sei lá, porque tudo que elas me falam está ligado a esse luto que elas não viveram. E todos estamos presos no mesmo lugar. E aí agora eu vou entrar nessa parte, tá? Então por isso que é um ponto sensível, porque ele é bem profundo. E tá aqui quem tem que estar hoje ao vivo, e quem não tinha que estar, não tinha que estar mesmo, porque tudo é do jeito que é, né? E aí hoje eu estava me inspirando, eu passei o dia inteiro focado em vocês, eu fiquei só conectado aqui com a nossa turma de hoje, e eu criei, mandei em alguns grupos, vocês devem ter visto, eu imaginei, para trazer esse conteúdo, eu imaginei uma peça de teatro, separada em 8 atos. Foi o jeito que a minha mente criou, o que eu vou contar aqui para vocês, tá? Então eu imaginei assim, no primeiro ato, ele se chama O Chamado. Uma criança olha pela janela, espera, ela espera ser amada, escolhida, reconhecida. Essa criança ainda acredita que se ela for boazinho bastante, o amor virá. Esse aqui seria o primeiro ato da nossa peça, da nossa vida. Isso aqui não é um teatro, né? É um teatro da vida real. Quantas vezes a gente tentou agradar lá na infância? Falaram que se nós fôssemos bonzinhos, fizéssemos tudo certinho, a gente ia ganhar alguma coisa, se nós fôssemos quietinhos e tal. Quantos de nós ainda temos essa informação no nosso inconsciente?
Se eu agradar, eu vou receber. Se eu for boazinha, lá na frente eu vou conseguir um relacionamento legal. Se eu for generosa, é porque eu mereço, lá na frente eu vou merecer algo. E se eu falar para vocês que isso não tem muito a ver? Porque veja, quantas pessoas que são generosas, são boazinhas, são fraternas, são legais, vivem o autoconhecimento, fazem bem para todo mundo, e elas não têm dinheiro, elas não se relacionam, mas elas fazem, elas andam num roteiro todo certinho. Tá tudo certo, ela não faz mal para ninguém, né? Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. Eu não estou dizendo que é para sermos desonestos, sair quebrando tudo. Não é isso. Não, é claro que não. A gente tem que desenvolver nossas virtudes humanas, né? E a fraternidade, nananã, o amor, a alegria, tudo isso é importante. O que eu estou dizendo é que não há uma ligação entre ser boazinha e receber amor. Ser boazinha e ter bastante dinheiro, ou ter uma segurança financeira. Não tem a ver. Simplesmente não tem a ver. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo merece ser feliz no amor. Todo mundo merece a prosperidade. Então eu vou ler de novo o nosso primeiro ato desse teatro da vida real, porque agora a gente vai para o segundo momento, tá? Só para ficar bem claro primeiro. Uma criança olha pela janela. Ela espera ser amada, escolhida, reconhecida. Ainda acredita que se for boazinho bastante, o amor virá. Porém, gente, esse amor não vem por conta disso tudo aqui. Então, esse é um ponto sensível, porque agora a gente está conversando com a alma, com o inconsciente. Eu amo vocês fazendo crochê, coisa mais linda. Porque eu acho que entra muito melhor a informação. Vocês três, Graciana, Rita e Paty. A informação entra muito melhor quando a gente está fazendo arte, algum tipo de arte, desenhando, pintando. Então, eu achei muito lindo isso. Gratidão por vocês estarem tão abertas. O amor, ele não vem porque você agrada, porque você é boazinha. Sabe por quê? Muito menos o dinheiro. O dinheiro não vem porque nós somos bonzinhos. Não vem. Pode ver que quem é muito bonzinho não tem dinheiro. Começa a observar em volta. Quem tem mais dinheiro não é quem se impõe, quem fala, quem é mais seguro de si. Às vezes a pessoa está até errada, mas ela é tão segura dela que tu vai ver a conta bancária dela está bem recheada. E os bonzinhos, o que eles querem? Eles querem agradar. Eles querem receber amor. E se eu te falar que esse amor não vai vir? Nunca. Porque é o amor idealizado pela criança, ele não é o amor real. Esse amor que a gente quer que venha, esse dinheiro que a gente espera que entre, não vai entrar. Porque ele é idealizado, ele é uma ilusão. É uma ilusão da criança interna que ainda espera o pai e que ainda espera a mãe. Às vezes mais o pai, às vezes mais a mãe, mas espera os pais de alguma forma, né? Então, quando eu estava em posição fetal, vivendo o meu luto, eu estava matando dentro de mim esse amor que eu idealizei que não existe. E quando eu me dei conta que eu nunca vou receber o que eu gostaria de ter recebido, eu comecei o meu luto. Eu comecei a atravessar um deserto que não tinha água, não tinha nada, era literalmente um deserto da alma. Era o deserto da alma. É quando você se dá conta, em cada célula do seu corpo, que as expectativas que você tinha quando você era criança, elas não serão alcançadas. E você aceita isso. E que o valor que você esperava que o outro te desse, por exemplo, eu vou fazer de tudo, porque quando eu faço de tudo, as pessoas veem o meu valor. Quando eu limpo a casa toda, minha mãe me elogia. Então, eu só tenho valor
quando eu faço serviço, quando eu trabalho. E sabe por que que eu fui viver o meu luto, o meu deserto? Porque eu vi que eu me esforçava muito além da conta, muito mais do que eu precisava no meu trabalho. Eu vi que começou a ficar algo extremamente além do limite. Eu comecei a me dar conta assim, eu não preciso trabalhar tanto, porque se a quantidade de trabalho, ou até a qualidade do trabalho que eu faço, fosse proporcional ao que eu recebo, tudo bem. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Mas não era isso que estava acontecendo. Eu trabalhava, 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 não parava de pensar nisso, não parava de criar, 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 mas eu não tinha um retorno na mesma proporção. Foi aí que eu comecei a me dar conta. Existe uma expectativa infantil aqui dentro, de uma criança interna que acha que quanto mais faz, mais vai receber, mas não tem nada a ver. Eu preciso matar isso dentro de mim. Eu preciso enxergar o meu próprio valor. E não o meu valor estar associado à minha quantidade de trabalho ou quão atencioso eu sou. Não tem nada a ver. Vocês percebem que tem gente que trabalha pouco, mas ela tem muito retorno nesse trabalho. Por quê? Porque ela já viveu o luto. Ela liberou sem saber. Geralmente a pessoa não sabe, ela já viveu o luto sem saber que viveu o luto. Ela já matou a expectativa da criança. Ela não está mais esperando a salvação do pai e da mãe. Principalmente quem se percebe com dependência emocional de pai e mãe, está nesse lugar da criança. Eu crio uma dependência, por exemplo, da minha mãe, uma dependência financeira, emocional e tal, porque eu espero algo dela. Mas quem espera é a criança. Eu preciso matar essa expectativa e dizer assim para mim mesmo, todos os dias, ela não vai mais me dar nada. Acabou. Eu já recebi. Eu não vou receber o que eu queria. Seja lá o que eu queria, não importa. Não importa se era o alimento, se era a presença, se era dinheiro, se era o afeto, eu não vou receber. É ter a maturidade do adulto para dizer, não vou receber, eu preciso aceitar que eu não vou receber. E deixar essa expectativa morrer. Quando essa expectativa infantil morre, acontece uma mudança na nossa energia. E ela é rápida. É uma transmutação. Quando a expectativa infantil morre, ou seja, o amor idealizado, as ilusões todas que a gente vive, a gente entra na postura do adulto. E é aí que a mágica começa a acontecer. Porque o adulto ele já não espera mais. Ele não fica mais na expectativa. O adulto faz. Ele faz o que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, na quantidade de trabalho que ele entende que é o melhor. Ele vai se relacionar de forma adulta. Ele não vai mais projetar as coisas da infância nos relacionamentos. Ele não vai mais projetar a carência infantil nos relacionamentos, porque essa pessoa entrou na sua versão verdadeira. De novo, Jung chama isso de self, que é o eu verdadeiro. Ele diz que a gente tem um eu falso e um eu verdadeiro. A criança é o eu falso, porque a ilusão não é real. O adulto, nessas questões que eu estou trazendo, é o nosso eu verdadeiro. Como que eu sei que eu atravessei esse deserto? Quando eu consigo enxergar o meu próprio valor, sem esperar o feedback do outro. Não quer dizer que eu nunca vou precisar, eu nunca vou pedir o feedback. Claro que o feedback faz parte do nosso trabalho, né? Mas é quando eu me reconheço com valor. Eu tenho valor enquanto adulto, enquanto profissional. Porque a criança, ela não enxerga o valor dela. O valor dela é definido pelo que os pais falam, pelo que os cuidadores falam. Então, assim, se ela não limpar a casa, ela não tem valor nenhum. Então, essa adulta, ela é aquela adulta que nunca é suficiente, ela tem que trabalhar, fazer por todo mundo, para ela poder encontrar um pouquinho de valor nela. Porque sem fazer tudo isso, ela acha que ela não tem valor nenhum, ela não é importante para ninguém. Veja, isso é uma ilusão da criança.
É um luto que precisa ser vivido. O dinheiro, ele só vem, quando eu falo de dinheiro, eu estou falando de uma certa segurança. De um dinheiro, assim, não estou falando de milhões, bilhões, estou falando de algo assim que dinheiro não seja um problema, não seja uma questão, sabe? Tipo, eu só tenho dinheiro para pagar a conta. Não. O dinheiro, ele se torna algo mais seguro quando a gente atravessa esse luto e a gente reconhece nosso valor. Enquanto eu não reconhecer o meu valor, eu estou na escassez. Eu estou na carência. Então, dinheiro e relacionamento amoroso, eles andam de mãos dadas, nesse caso aqui. Porque ambos estão ligados às expectativas da nossa criança que a gente ainda não matou. Tá bom? A gente está só no primeiro ato da peça, são 8. Vamos para o segundo, então. Depois dessa espera infantil de tudo isso, a gente entra na repetição. Segundo ato do teatro, a adulta, ela se vê presa em relações que doem. O dinheiro escapa. Ela tem projetos lindos que não se sustentam. Ela fica ainda esperando, ainda tentando merecer. Quem nunca, isso aqui eu também me identifiquei muito, quem nunca já criou um monte de projeto legal, mas ficou tudo engavetado? Não durou mais do que 2 dias aquela ideia, a gente não sustentou aquilo. É por esse motivo, é por esse luto que não foi vivido. Porque não há uma sustentação. Alguém aqui já tinha ouvido falar nesse termo, assim, ó, eu consigo, por exemplo, no dinheiro, eu consigo criar dinheiro, mas eu não consigo sustentar o dinheiro. Essa sustentação, ela vem desse lugar infantil. A criança não sustenta o dinheiro. Ela pode até ganhar lá a mesada dos pais, mas ela não vai multiplicar esse dinheiro, por exemplo. E nós adultos estamos no mesmo lugar, a gente até pode fazer o dinheiro, mas a gente não faz ele render na nossa mão, a gente gasta, né? Por conta de todo esse padrão de expectativas infantis, tá? Então a infância é muito relevante nesse processo aqui que eu estou trazendo. No terceiro ato, a dor da tomada de consciência. Aqui eu meio que entrei na posição fetal. Então, por isso que eu já estou antecipando que quem vai para o novo ciclo da mentoria, a gente vai viver cada um desses atos aqui. E vai ter um momento que talvez você também vá para a posição fetal. Mas assim, eu te garanto que não vai durar mais que um dia, tá? É um dia reservado para você sofrer. Você vai dizer assim, hoje eu vou me permitir sofrer. Eu vou sofrer tudo que eu posso, mas eu sei que eu estou sofrendo com consciência. É o dia que você pode comer a barra toda de chocolate, porque aquele dia você pode, porque é o dia do sofrimento. É a dor da tomada de consciência. Um espelho aparece. Essa adulta aqui, ela vê a sua criança ferida quando ela se olha no espelho. Ela percebe que está vivendo a mesma história, só que com roupas diferentes. A alma grita, basta. Essa mulher aqui, ela está vendo o dinheiro dela indo embora sempre, ela não consegue quebrar esse padrão, ela vê os relacionamentos que não mal começam, mas já não vai para frente também, e ela olha no espelho e ela vê uma criança ferida, e ela fala, deu, eu não vou continuar, não posso continuar repetindo isso. Então, aqui é o momento que a gente sente uma dor, quando toma essa consciência. E aí vamos para o ato 4, que eu chamo de ponto da virada. O luto. Aqui é aqui que a mágica acontece. Essa mulher, ela enterra a esperança mágica de um amor perfeito. Ela para de idealizar o amor. Ela chora o que não veio. Ela liberta os pais das expectativas infantis, inconscientes. Ela aceita que aquilo que ela esperava não vai vir dali. Então, ela enterra, literalmente, na terra, as expectativas dela. E coloca uma cruz. E ela chora, porque ela vai viver esse luto, que eu falei ali, o luto de um dia no máximo. E aqui eu digo que é o ponto da virada. Quem não vive isso daqui,
Claro, gente, que existem formas de viver isso. Tem gente que não vai viver dentro de um processo seguro de autoconhecimento, vai viver na marra, vai viver de outras formas, vai viver com. Tem gente que cria na sua vida perdas muito grandes, muito dolorosas, porque aí é uma forma de viver esse luto. Mas aqui a gente está escolhendo viver no amor, né? Igual eu falei, eu fiquei um dia na posição fetal, mas foi com muito amor, num lugar seguro, sabendo o que eu estava fazendo, tranquilo. Mas a gente sabe que a gente cria experiências bem traumáticas, bem dolorosas, e não queremos criar. Então, a gente pode viver dentro de um processo terapêutico seguro. A partir da vivência desse luto, ela vai entrar no quinto ato, que é a escolha. Aqui eu já coloquei até nessa corzinha verde, meio azulada, para mostrar que agora ela se libertou. Ela já está no processo de libertação, ela está ganhando força. Pela primeira vez, ela escolhe a si mesma. Ela começa a colocar limites. Ela começa a cobrar. Ó, quem aqui trabalha com serviço ou venda de produtos e tal, começa a se sentir bem cobrando quando chega nesse ato aqui. Porque agora ela reconhece o valor dela, então ela coloca limites, ela sabe cobrar, ela começa a se valorizar sem medo, não com arrogância, mas com verdade. Ela já não é mais aquela boazinha que fazia de tudo para agradar. Ela entrou em outro nível de consciência, mais elevado. Aqui, o que vocês percebem que ela tem aqui? Ela não tem mais segurança emocional, ou seja, ela transmutou a insegurança da criança e ela entrou na adulta segura emocionalmente. No sexto ato, ela tem a reconexão. Ela se reconecta com o corpo, com o sentir, com a energia. Aprende a amar sem se perder. Aprende a prosperar sem se culpar. Aqui, gente, já é um ato de muita, muita libertação. Ela está muito mais segura emocionalmente. E aí vamos para o sétimo ato. Ó, o amor e o dinheiro já aqui nas mãos dela, ela já consegue olhar para isso. Porque quando a gente está na criança, a gente não consegue nem enxergar. Parece que entra e sai. Está gravado sim, Rita. Depois amanhã eu coloco lá no grupo, tá? Beijo, gratidão pela presença. No sétimo ato, ela olha para o amor com presença, ela olha para o dinheiro com dignidade, ela olha para a vida com inteireza. E no último ato, ela já fez a travessia. Ela não espera mais ser escolhida, ela sustenta, ela mesma se escolhe. Nasce a mulher que prospera com verdade. Então, ela viveu o que eu falei aqui, que é um deserto. Ela viveu, ela atravessou esse deserto interno. Eu vou colocar de novo, só para a gente, agora que a gente já tem clareza do processo, para a gente ver onde começou e onde ele terminou. Então, aqui a criança ainda na expectativa, né, de receber principalmente dos pais, o que nunca vai vir. Depois aqui ela já está começando a adultecer, ela se vê repetindo um monte de padrão que ela não consegue quebrar, parece que é muito difícil quebrar. Depois ela tem uma certa dor, que é quando ela toma consciência disso, que eu já estou antecipando para vocês, né? Então vocês nem vão viver a dor da tomada de consciência, só vão viver o luto mesmo, né? Aqui ela se vê no espelho e vê uma criança ferida repetindo a mesma história. Como adulta, ela repete a mesma história da criança. Aqui é o ponto da virada, é quando ela vai enterrar as expectativas, tudo que ela tinha de expectativa, ela enterra e ela vive esse processo aqui do luto. Vocês já ouviram algum terapeuta, alguém falando que quando alguém da nossa família morre, a gente tem que viver o luto? Que não é para esconder, não é para reprimir. Por exemplo, meu pai faleceu ano passado. Eu precisei viver aquele luto e talvez eu esteja vivendo ainda aquele processo, porque tem um tempo para processar, né, a perda de uma pessoa tão próxima. Então, o ideal é que a gente viva o luto, e é isso que está sendo feito nesse ato aqui. E aqui ela começa a se libertar, ela se escolhe, ela já vê valor nela mesma, ela se reconecta. Agora ela consegue olhar para o amor, consegue olhar para o dinheiro como adulta, não mais como criança. E aqui ela finalizou a travessia, né? É claro que eu trouxe de uma forma
bem lúdica, bem lúdica mesmo, né? Porque foi no formato de um teatro. Achei que ficou interessante, porque a gente consegue visualizar bem, né? O passo a passo dessa pessoa, como que ela se liberta, e para cada pessoa vai ser de uma forma diferente, essa vivência desse teatro aqui, né? Então, no novo ciclo do Relacione Ser, que tem vários de vocês que já estão lá no grupo, né? O primeiro encontro vai ser no dia 25 de agosto. A gente vai viver exatamente o que eu mostrei nesse teatro aqui. Então vai ter o primeiro encontro, vai ser daquela menina com aquela criança interior, com aquele nosso inconsciente que ainda espera. Depois a gente vai indo, vai evoluindo, vai ter o dia do luto, até chegar no último, que é esse aqui, quando a gente de fato vai ter até um exercício prático sobre isso. A gente vai conseguir olhar para o dinheiro e vai conseguir olhar para o amor como sendo algo que nos pertence, que pertence ao adulto. E não mais uma ilusão que nunca vai chegar porque foi criado pela criança. Então, o novo ciclo da mentoria, ele está ligado a esses 8 atos aqui. São 8 encontros ao vivo de novo. Nesse primeiro ciclo que fizemos juntos, não teve um passo a passo tão estruturado. Então, o passo a passo estruturado ele vai ser no segundo ciclo. A gente já limpou muita coisa, já fez bastante coisa, agora é hora de olhar para essa camada aqui mais profunda, e eu percebi que grande parte, a grande maioria das pessoas que eu atendo, está aqui. Precisa viver esse luto, tá? Dá para tentar fazer sozinho, é claro que dá. Só que você vai precisar. Eu não tentaria, sabe, fazer sozinha do nada, porque precisa de um acolhimento, precisa de um apoio. Vai ter um momento que precisa compartilhar as experiências, como que tá, o que eu estou sentindo. E se você estiver totalmente sozinha, pode doer demais, pode não precisaria passar por essa dor. E aqui no grupo, eu estou falando de dor, parece que vai ser algo horrível, mas não é. É algo libertador. Só que a gente tem que viver sem medo, né? E vocês estão maduras já emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, para a gente viver juntos esse processo. Então, esse é o convite. Quem quiser continuar e viver esse processo aqui, eu não sei se eu vou fazer de novo esse processo em algum momento, vai ser agora, talvez se repita, talvez não. O valor da renovação, ele é o valor mais baixo que eu já fiz até hoje, porque eu gostaria que o máximo de pessoas viesse. Eu acho que quanto maior o campo, mais transformação todo mundo vai viver. Eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais pessoas, maior é o campo de transformação. Então, para quem vai participar do novo ciclo, começando agora já no dia 28 de agosto, às segundas-feiras, tudo igual como foi aqui, né, nesse primeiro ciclo, é só R$ 297. É o valor para participar desse ciclo inteiro. Cada encontro vai ser a cada 2 semanas, não vai mais ser toda segunda, vai ser uma segunda sim, uma não, porque agora é mais profundo, a gente vai precisar de mais tempo para processar cada exercício, tá bom? Então ele vai durar 4 meses, R$ 297 só para viver esse processão aí de 4 meses. Esse valor é para quem está aqui na mentoria, né? Um valor de renovação. Amanhã eu já vou abrir para as pessoas de fora, vou colocar o valor mais alto e tal, mas eu gostaria que vocês que estão aqui continuassem, porque eu sei que quem está pronto para continuar são vocês, que já viveram esse processo antes. Talvez as pessoas de fora não estejam prontas, elas nem entendem que tem um luto aí para ser vivido, que tem uma criança com expectativas, é um conteúdo, tanto que eu só agora eu fui viver esse processo. Então, precisa de uma certa preparação, né? Tem que ter trilhado já um caminho para chegar nesse lugar aqui. Então, esse é o meu convite. Já falei bastante, acho que já deu para entender. Esse valor vai valer até meia-noite de hoje, tá? Porque o link depois amanhã, meia-noite, ele já vai virar para o valor original para as pessoas de fora. Então, quem quer entrar, me manda mensagem, me avisa para eu segurar ali, daí eu vou passando as informações, tá bom? O que mais que tem aqui, gente? Agora eu quero agradecer, coloquei algumas fotinhos nossas, eu quero muito agradecer vocês pela parceria, pela confiança. Eu sempre fico muito feliz porque
Vocês tentam vir nos encontros ao vivo, isso é muito legal, eu me sinto muito honrado. Se vocês estão aqui ao vivo é porque vocês gostam, porque vocês estão recebendo algum tipo de contribuição. Eu não sei exatamente o que acontece na vida de todo mundo, mas se vocês voltam é porque tem algo que provavelmente se transforma, eu fico muito feliz por isso. Então, muita gratidão pela confiança. Paty, Gabi, Aline, Andressa, Rita, Ivete, Samira, Carmen, quem mais? Graciana, Dani, que não está aqui, a Aline, a Val, a Gláucia, a Carol, que nunca veio nenhum encontro ao vivo, mas ela vai assistir as gravações. A Priscila também, que eu acho que está assistindo as gravações, que não está aqui nos encontros ao vivo. Então, muita gratidão. E aqui, só para fechar, as vagas para renovação estão abertas até meia-noite. Se você vem, me chama depois e a gente conversa, tá? Alguém ficou com alguma dúvida do que foi falado hoje? Ou do que foi falado nos 8 encontros? Não? Show de bola, então, gente. Eu vou mandar o link ali no nosso grupo depois, para quem vai renovar. Quem já renovou já está lá no grupo novo, não precisa se preocupar com nada. Dia 25 é uma segunda-feira, vai ser nosso primeiro encontro ao vivo. Venha bem preparada para esse primeiro encontro, para conectar bem com a criança, de preferência com uma velinha acesa, com a sua água, o seu chá, o seu chimarrão. Deixe seu ambiente assim, bem preparado para esse segundo ciclo, porque é um mergulho bem profundo lá no fundo do nosso inconsciente, tá? Então, ele vai exigir um pouquinho mais de preparo. E estaremos todos juntos, vai ser um grupo maior dessa vez, porque tem outras pessoas entrando. Se você sentir de convidar alguém, alguém da família, algum amigo e tal, convida, porque o valor está muito baixinho para todo o processo. Pensa que são 4 meses. Então, convida a pessoa para aproveitar esse valor promocional, depois vai subindo, 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 até o valor original, que é 997. É uma diferença muito grande, né? 297 para R$ 1.000. Então, se você conhece alguém que pode se interessar, convida, e aí me avisa, tá? Que daí eu consigo segurar um pouquinho o link e tudo mais. Mas não perde essa oportunidade. Eu queria falar para vocês assim, o que eu estou sentindo depois de ter vivido esse ciclo, como se eu tivesse vivido esse teatro aqui, né? É uma sensação de alto valor que eu não tinha antes. E eu gostaria que vocês tivessem essa sensação de chegar e ter coragem, assim, de olhar no olho e ter segurança e não ter medo mesmo, né? E eu sei que foram 2 coisas que geraram essa transformação em mim. Uma delas foi aquela escala, vou até voltar rapidinho para o desenho. Uma das mudanças que aconteceram em mim foi quando eu comecei a usar essa escala. Opa, tá aqui. Essa aqui. Porque eu me via muito paralisado em um padrão denso, em algumas áreas da vida, e às vezes eu não fazia nada para mudar, eu ficava sofrendo ali, sabe? E depois que eu comecei a trabalhar com as leis herméticas, eu vi que não é muito claro, é só fazer a transição. Se eu estou preso aqui, eu paro um pouquinho e começo a mentalizar o oposto. E aí eu vou entrar na frequência que eu quero. Então, isso daqui gerou e está gerando, isso aqui é para a vida. Essa escala é para a vida, não é só para um dia, não. Estou sentindo algo denso, lembra? Lei da polaridade. Se eu estou no denso, tem um lado iluminado do outro lado. A outra ponta da régua, ela está iluminada e é ali que eu vou desencalacrar. É para aquele lado iluminado que eu tenho que ir. Então, eu tenho que parar e me conectar com aquilo. O que está mais funcionando para mim são os mantras. Mais do que pergunta, mais do que qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu me vejo na escassez, eu paro um minutinho e começo. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sinto prosperidade na minha vida, eu tenho facilidade em prosperar, eu tenho facilidade em lidar com dinheiro. Eu dou uma repetida aqui nesses mantras, quando eu vejo, já estou super abundante, já estou cheio de energia, e aí o negócio flui, sabe? E isso aqui é uma ferramenta prática para mudar nossa frequência rapidamente. E aí a segunda coisa que me transformou muito nesses últimos meses foi viver aquele processo do luto da criança.
porque aí me tirou total da criança que ficava na expectativa de algo que nunca ia vir, me colocou no adulto e me trouxe muita força. Tanto que até esse encontro aqui, ele foi feito com muito mais energia, porque eu estou nesse lugar agora, e eu quero convidar vocês para entrarem nesse lugar também, porque vai mudar e bastante, vai mudar para melhor, muita coisa. Então pode confiar, tá bom? Gente, muita gratidão. Vamos fazer uma fotinho? Deixa só eu ver qual slide que eu vou deixar na tela. Tchan, 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 tchan. Vou deixar esse aqui, da travessia. Fez sentido o encontro de hoje para vocês? Show, fizemos um fechamento legal, né? Deu para integrar tudo, né? Então, bora viver o luto juntos que vai dar tudo certo, tá? Pode confiar. Um, dois, um, dois, três e já. Foi, muita gratidão, gente. Um beijo. Estamos juntos, tá? Quem eu não vou ver no novo ciclo, tudo de bom para você. Nós seguimos conectados nas redes sociais e em breve aí, se der tudo certo, a gente vai fazer algum outro trabalho. E quem vai continuar comigo, estamos juntos, tá? Beijo no coração. Ai, que bom, Andressa. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.